porque isso é interesse do Corinthians, meu, e não vão. Eu tô cansado. Tá cansado do quê? E o torcedor do Corinthians não tá cansado de ter tido ele como presidente? Enquanto não vier um elemento de fora, inovador, para de fato transformar uma gestão profissional Corinthians, tem que boicotar. O Augusto Melo pode voltar no próximo dia 9 a presidir o Corinthians, a depender. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Rapaziada, e o Corinthians, hein? Vamos falar do Corinthians? Galera, segundo informação do GE, ex-presidente do Corinthians teria usado cartão corporativo para Tadala, cerveja e cigarro. Cara, é um absurdo. Cada dia surge um escândalo novo na gestão do Corinthians. Bom, o ex-presidente, né, o Duílio, ele se pronunciou e a gente vai dar uma conferida agora, beleza? Se inscreve no canal, todo dia tem um vídeo novo por aqui, beleza? Vamos conferir, vamos ver o que o presidente falou a respeito disso. E chama atenção, né, o que foi gasto, né? Questões de alimentação, muito supermercado, a questão lá do remédio para ereção, aquela coisa toda, cerveja. Em nenhum momento isso nunca passou. Você nunca comprou essas coisas com o cartão do Corinthians? Não, isso não está no cartão. Então, no cartão não, eu digo na nota fiscal. Mas existe essa confusão hoje, né, na imprensa, é importante a gente deixar isso claro. Não tem, se tivesse alguma coisa, está lá assinado por mim e foi pago para mim, isso é claro, isso o Corinthians pode apurar. O que não sei se vai poder apurar são todas essas notas colocadas, primeiro porque algumas, na época, já foram negadas, vamos dizer assim, pelo Sidorf, superintendente financeiro, e outras que a gente não tem a menor ideia de onde possa ter vindo. E hoje, o que a gente sabe também é que o Corinthians teve muita subtração de documentos, que foram documentos retirados, roubados, não sei qual palavra, mas o Corinthians fez até um BO em relação a isso. E, infelizmente, fica difícil da gente poder até eu poder saber, tentar saber do que se trata, mas o Conselho tem competência para isso, a polícia também, isso já é motivo de uma queixa-crime, como eu falei, uma denúncia, uma queixa-crime e também de um ofício feito por mim mesmo, não precisa ninguém pedir para que seja investigado, eu mesmo pedi, porque isso é interesse do Corinthians, meu, e não vão, eu estou cansado. Muito bem, tá aí então o Duílio respondendo sobre os documentos que apareceram aí sobre compras ilegais no seu cartão corporativo. Fala, Casão. Não, eu acho assim, claro, tem que ser investigado, nada é provado. O Corinthians diz que tem nota fiscal lá, é cartão corporativo, quer dizer, é muito difícil ter engano nessa história. Mas vamos lá, ele falou que está cansado, o Duílio, está cansado do quê? E o torcedor do Corinthians não está cansado de ter tido ele como presidente? De ele ter queimado uma geração inteira de jovens jogadores do Corinthians, vendendo a preço de banana, mandando embora. Mais de 14 garotos que podiam ter evoluído no Corinthians foram jogados na estrada pelo Duílio Monteiro Alves, pela gestão dele, e ele está cansado. Pô, pergunta pro corintiano se o corintiano está cansado ou não. Cansado dele ter sido presidente, do Augusto e de outros tantos que passaram por lá. Pergunta pro torcedor, quem tá cansado, Duílio? É o torcedor do Corinthians. Você não tá cansado. É isso aí, galera. Casão ficou puto. Vamos ver aqui mais uma crítica falando sobre o Corinthians. Você que é torcedor corintiano que rala para pagar a sua camisa do clube, o seu ingresso, o seu pacote de sócio-torcedor ou o seu pacote para assistir aos jogos de casa mesmo, você acredita que parte do seu dinheiro para o Corinthians foi parar no bolso de um presidente para ele comprar remédio para ereção, picanha para churrasco e um monte de outros gastos injustificáveis? É o que revela uma reportagem do Globoesporte.com muito bem feita e muito bem apurada. O Duílio Monteiro Alves, ex-presidente de 2021 a 2023, sabe o que ele fez? Pelo menos no mês que eles tiveram a amostragem, pegaram 30, 36 dias das justificativas dos gastos do Duílio, e ele mostrou notas e cupons fiscais de todos esses gastos supérfluos e pegou o reembolso de cerca de 80 mil reais dos cofres do Corinthians. Agora, torcedor corintiano, dá para você entender o fiozinho da meada, a pontinha do iceberg, por que essa dívida do Corinthians chega a mais de 2,5 bilhões
de reais, um dinheiro praticamente inimaginável. E não adianta falar só do Duílio, mas anterior ao Duílio, o Andrés recentemente deu uma entrevista falando que de fato desconhecia uma compra de 9 mil reais no cartão corporativo. Gente, isso só prova que todos esses presidentes, o anterior, Duílio, o Andrés, todos os representantes daquela chapa RT, Renovação e Transparência, todos esses caras só têm uma preocupação: o próprio umbigo e o próprio grupo político que eles defendem, usando o Corinthians como plataforma de exploração. E isso é o que é muito triste para todos nós que somos amantes do futebol e admiramos um esporte que é usando um dos principais clubes do Brasil como uma plataforma de favorecimento coletivo e individual. É isso que me deixa muito triste. E a minha proposta para todos vocês aqui que estão acompanhando esse vídeo é que nós, que não somos parte de torcedores organizados, de torcidas organizadas, nós temos uma maneira de se posicionar quanto a isso. É não comprando os ingressos para os jogos, é boicotando produtos do Corinthians, porque esse dinheiro vai parar nesse tipo de gestão. E enquanto tiver esse mesmo tipo de gestão de conselheiros que passam o pano um no outro, aprovando contas aqui, mudando grupos políticos aqui, mas sempre se repetindo no mesmo tipo de problema, enquanto não vier um elemento de fora, inovador, para de fato transformar uma gestão profissional Corinthians, tem que boicotar. Porque os reflexos aparecem também dentro de campo. Contratações equivocadas e dívidas que não param de crescer. É de se indignar, mas nós, torcedores comuns, temos o poder para fazer alguma coisa. Com tudo isso, com a polícia dizendo que Augusto Melo e seus comparsas aqui são ladrões, não sou eu que estou dizendo, é a polícia e a justiça. É, porque um dos indiciamentos, inclusive, é por furto. O Augusto Melo pode voltar no próximo dia 9 a presidir o Corinthians, a depender do que acontecer na votação dos sócios. Sim. E ele, lá dentro do Parque São Jorge, ele está articulando. Está lá angariando votos. Inclusive hoje tem uma reunião, Augusto Melo e os caras que estão a favor dele, para ver qual que é o quórum, se ele vai ter chance ou não de voltar para o cargo. Com tudo isso aí, ó, com a polícia acusando ele de roubo, associação criminosa. Se ele sentir que tem possibilidade de voltar, ele vai até o final. Se o grupo dele falar, ó, desce no barco agora que é melhor, ele vai renunciar. Então, o que tem que acontecer? Tem que mexer no estatuto do Corinthians, porque o cara acusado de tudo isso aqui pode voltar a presidir o Corinthians, horas bolas, né? Porque parece que tem nessas votações não passa de 2.000, 2.500 pessoas votando, né? Apesar do quadro de associados tem, sei lá, perto de 10 mil, mas vão poucos votarem. Numa dessa, os caras votam a favor do Augusto, porque os caras, eles não quem frequenta o clube não tá lá pelo futebol, tá também mais menos, tá pela piscina, pela bote, pelo salão, por essas coisas. Então, olha, dependendo do que ele tá articulando lá, ele pode assumir o Corinthians de novo com todas essas acusações. Isso é um absurdo, tem que ser mexido no Estatuto do Corinthians para que isso não ocorra. Mas agora, se ele verificar que não tem chance de ganhar, ele vai pedir vai renunciar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas o estatuto, eu acho que o estatuto é correto. Ele entregou ao sócio, quem vai decidir é o sócio. Se o sócio, ele só vai voltar se o sócio majoritariamente assim decidir. Agora, você acha que algum sócio, com todo respeito, algum sócio do Corinthians vai votar para uma pessoa que está com os pepinos que o Augusto Melo tá, vai votar para ele voltar? Seria um absurdo, eu tô contigo. Exatamente, seria o maior dos absurdos. Mas o Augusto e seus aliados acreditam que pode ocorrer. Isso pode acontecer. Porque senão ele já teria renunciado. Bom, o Cruzeiro... Quer falar disso ou vamos falar do jogo? Não, eu só acho que assim, é um pouco realmente surreal que a gente ainda vai ter no dia 9 de agosto uma eleição que pode devolver a presidência ao Augusto Melo depois de tudo que aconteceu no Corinthians. Isso aí eu estou de acordo com o Melo. O ouvinte aqui, Galvão... Com o nosso Melo, né? O Ricardo Melo. Bom,
é isso. Eles estão falando a respeito da... Imagina que o pessoal lá dos sócios vão votar com todas essas acusações do Augusto Melo, vão votar nele. Meu irmão, você não conhece o Brasil, cara. Você não conhece. Visto as últimas eleições que nós tivemos, cara, tenha certeza que o Augusto Melo tem apoiador, que acredita que ele é inocente, que acredita que ele tá sendo perseguido, que acredita que ele é bom, que ele fez o melhor no Corinthians. Tenha certeza que ele tem apoiador. Ele não estaria lá angariando votos, trocando ideia com o pessoal, se ele não tivesse chance. Ele tem chance porque tem uma parcela de pessoas ali que confia nele, que acredita nele, entendeu? Aí vem a diferença. Será que eles vão ser uma voz tão ressonante assim? Ele vai conseguir juntar um grupo tão grande de pessoas pra apoiar ele? Eis a questão. Mas não duvide que tenha pessoas que apoiam ele, mesmo com todas essas acusações. E aí a gente fala do grande problema do Corinthians, que é a politicagem, né, mano? A politicagem tá matando o Corinthians. Isso é o que é mais triste no Corinthians, porque o Corinthians, ele é uma, como é que podemos dizer? Ele é uma potência. O Corinthians, ele tem um nome, ele tem uma marca muito forte. Só que a politicagem tá apequenando o time, tá matando o time do Corinthians, entendeu? Então assim, se futuramente, vamos falar, se futuramente o Corinthians quiser virar uma SAF, o próprio Ronaldo já falou que arrumaria dinheiro não sei de onde para comprar a SAF. Se futuramente o Corinthians vira uma SAF, ele vira uma super potência, é lógico, feito do jeito certo. Só que enquanto tiver a politicagem, não tem como. Bom, rapaziada, é isso. Eu vou seguindo aqui, quero saber a sua opinião, o que você acha dessa crise no Corinthians, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, de play é paixão, fute play é paixão, de play é paixão.